Bom dia pessoal do canal, como é que vocês estão? Faz muito tempo que eu não posto um vídeo. Esse ano eu vou voltar forte aí a postar vídeos sobre macroeconomia e criptomoeda. Então não vou mais me limitar a criptomoedas. Hoje eu estou trabalhando como um assessor de investimentos credenciado no Banco BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Então aprendi muito esses anos e eu acredito que eu consiga agregar bastante valor para vocês. Espero que vocês gostem dos próximos vídeos. Pretendo lançar aí pelo menos um vídeo por semana. Mas, né, vamos direto ao assunto. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre inflação, né, IPCA e Selic. Então, vai ser basicamente um vídeo sobre macroeconomia e como esses fatores eles andam sempre juntos, né? Se você já sabe exatamente o que é Selic, o que é IPCA, como que o aumento da inflação impacta também no aumento da Selic e vice-versa, esse vídeo não é para você, você já pode ir para um próximo vídeo, né? Tem diversos vídeos no meu canal aí sobre criptomoedas. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, o que é inflação? Inflação é a perda do valor monetário. Então, se você tem, digamos, hoje R$ 100 e a inflação no ano é de 10%, que é o que a gente está tendo hoje, uma inflação próxima aí de 10%, depois de um ano dessa inflação de 10%, o seu poder de compra ele vai cair em 10%. Ou seja, no ano passado, os itens que você comprava com R$ 100, hoje você vai precisar de R$ 110 para poder estar comprando os mesmos bens. E lembrando que isso são juros compostos, então a cada ano que passa, se no ano seguinte você tem mais 10%, não vai subir de 110 para 120, porque é 10% em cima de 110. Então no ano que vem vai ser 121% de 2 anos de inflação acumulado, seguindo 10% a cada ano, né? E eu vou já apresentar aqui para vocês, inclusive, também um gráfico da relação do IPCA com a Selic desse ano, né? O que acontece depois que o IPCA começa a subir muito rápido? O governo ele é obrigado a aumentar a taxa de juros para diminuir o IPCA. E por que que o governo faz isso? Porque a inflação é um mal terrível que acontece aqui no nosso país e com frequência. É bem recorrente que isso aconteça. A cada 2, 3 anos a gente já tem uma inflação fora da meta. E por que que isso é tão ruim para o brasileiro? Porque o preço de tudo sobe e quem é mais prejudicado acabam sendo os pobres, né? As pessoas que têm uma renda menor e que precisam comprar produtos básicos, né, que representam a maior parte da renda, como comida, né? Produto de limpeza, aluguel, o básico para você poder viver hoje, né? Quem sabe até um pouco de lazer, muitas famílias nem podem se dar esse luxo. E com uma pequena aumento ali da inflação, esse é o setor que sente mais, porque representa uma porcentagem muito grande da renda de uma pessoa, né, que recebe ali um salário mínimo, ela acaba gastando 20, 30, 40, 50% da renda dela, por exemplo, só para pagar alimentação e o aluguel, né? É muito difícil hoje para o brasileiro viver com um salário mínimo. Então a inflação ela sempre tem que estar muito baixa, né, em qualquer país. Alguns falam até que existem economistas, e eu até faço parte disso, que seria até interessante uma desinflação, né? Que seria você ter uma inflação negativa. Enfim, eu não vou entrar no mérito disso. E o que que é a Selic? O que que são os juros, né? E como que os juros afetam o IPCA? A gente pode ver aqui nesse gráfico a relação entre o IPCA e a Selic, né? Vocês podem ver que a partir de maio de 2020, sendo que a pandemia começou ali lá por março de 2020, o IPCA, que é a inflação, ele disparou. Ele subiu muito rápido, até final de setembro de 2021, né? Setembro para outubro, novembro, a inflação bateu ali na casa dos 10% em pouco tempo, né? Em um ano e meio ali, né? De maio até setembro de 2021. E a parte preta aqui do gráfico seria a Selic, né? Que é a taxa de juros. E afinal, o que é Selic? Quando o governo ele aumenta a Selic, ele faz isso para conter a inflação. Ele quer que a inflação fique baixa. Ele não quer que a inflação dispare, né? E isso seja um problema aí para a grande maioria dos brasileiros. E como é que funciona esse processo? Quando você tem juros altos, na hora de você financiar o seu imóvel, de você fazer uma compra parcelada,
de alguém tomar crédito, né, fazer um empréstimo, tudo isso fica mais caro. Então, se num ano lá que você tem Selic a 2%, você vai fazer um financiamento de imóvel, você vai pagar lá, não vai ser esses 2% ao ano, é sempre um pouco mais, apesar dessas taxas estarem sempre bem correlacionadas. Digamos que você pague 10% ao ano para poder financiar um imóvel. Aí você tem dinheiro suficiente para comprar esse imóvel com esses juros de 10% ao ano. Só que a partir do momento que a Selic começa a aumentar, esses juros, né, na hora de você comprar um imóvel, não é mais 10%, é 15%, é 20%, né? Ele vai subindo junto com a Selic. Então, o que isso faz? Faz com que as pessoas deixem de comprar. E eu não estou me referindo aqui só a imóveis, as pessoas que parcelam as compras, as coisas também ficam mais caras, porque fica mais caro do banco tomar crédito, das empresas tomarem crédito, e elas começam a reduzir, né, esse consumo por conta da taxa de juros mais alta. Então, o que acontece depois que o IPCA começa a subir? O governo falou, opa, a gente precisa, né, segurar o IPCA. Ele não pode ficar muito alto. Então, ele começa a subir a taxa Selic. E ele vai subir a taxa Selic até o momento em que o IPCA começa a baixar. Só que ele não pode subir a taxa de Selic imediata. Por isso que a gente tem essa diferença de tempo aqui, ó. Você vê que o IPCA começou a subir ali em maio de 2020, né? Mas a Selic só começou a subir mesmo em janeiro de 2021. E por que isso? Porque enquanto você está vendo o IPCA subindo, você não sabe até que momento que ele vai parar. Então, enquanto você estava aqui em setembro de 2020, o IPCA estava em 4%, ainda estava bem aceitável, ainda não estava uma taxa alta. Estava dentro da meta do governo. Então, não via ali muito motivo para a Selic subir. Mas dali, depois de alguns meses, já chega ali em 6%, o governo fala, opa, esse IPCA já está muito alto, passou da meta, a gente tem que começar a subir a Selic. Então, você vê ali que lá por março, né, abril de 2021, já começou a subir a taxa Selic por conta do IPCA. E aí o IPCA continuou disparando, continuou subindo e a Selic foi indo acompanhando o IPCA. Eventualmente, o que vai acontecer? Essa taxa Selic vai estar lá em 10%, ela vai juntar ali com a inflação, vai bater, vai ficar próxima dela, e a tendência é que o IPCA comece a cair, as coisas começam a ficar caras, tomar crédito fica caro, fazer financiamento fica caro, pagar parcelado, né? E as pessoas vão deixando de comprar. Então esse é o efeito da Selic, né, e dos juros na economia. Com as pessoas comprando menos, você tem uma demanda menor. Tendo uma demanda menor, as pessoas precisam baixar os preços, né? As empresas, as lojas começam a baixar o preço, porque eles falam, pô, a gente não está vendendo, a gente precisa né, que as pessoas comprem. Então eles começam a ir baixando o preço. E esse efeito dos juros aí sobre o IPCA. Quando o IPCA estiver num nível satisfatório para o governo, ou chegando próximo desse nível, o governo vai baixando os juros. Então, o que a gente vai ver aqui nesse gráfico? A parte vermelha aqui, né, que o IPCA ele vai começar a cair, e depois vai vir o gráfico preto aqui, que é a Selic, e ele vai ficar com esse descompasso, só que é o contrário. A Selic vai estar mais alta do que o IPCA, até houver um equilíbrio. Quando o governo chegar nesse equilíbrio, ó, o gráfico vai ficar que nem aqui, ó, Selic um pouco mais alto que o IPCA. Isso é o que vai acontecer nessa inversão de curva de juros aí nos próximos meses. Quando isso acontecer, o governo fala, pô, beleza, agora tá dentro da meta, que é próximo ali de 3, 4% o IPCA. Fazendo isso, as contas já ficam equilibradas, o país não sofre tanto, porque qual que é o grande problema de você aumentar a taxa de juros? Você diminui muito o consumo, porque é isso que você quer fazer para a inflação poder baixar. Mas quando você diminui o consumo, você diminui a arrecadação do governo, né, que acaba afetando diretamente toda a economia, o PIB. Ou seja, nos próximos meses, nós vamos ver empresas com resultados bem mais fracos, porque vai diminuir o consumo das pessoas e isso afeta diretamente o balanço das empresas, afeta o PIB, afeta o crescimento do país. Então, é um remédio amargo, né? Só que a inflação é pior ainda. Então, entre esses dois males, né, ter um juros alto e uma inflação alta, para a gente é melhor ter os juros altos, porque não afeta tanto as pessoas mais pobres do país, né? E por isso que acaba tendo sempre seguindo esses dois tipos de indicadores. É muito importante antes de você investir, você acompanhar esses dois indicadores, IPCA e inflação. Porque hoje nós temos renda fixa atrelada a esses dois indicadores. Nós temos
por exemplo, os CDBs, que são certificados de depósito bancários. Basicamente, você empresta dinheiro para o banco e recebe esse dinheiro do banco à medida de um tempo com juros, né? Então, você emprestou 100, daqui 2 anos você recebe 120. Nós temos esses papéis atrelados tanto ao CDI. CDI, vocês podem, né, usar como um sinônimo ali de juros de Selic, tá? Que é a taxa, né, de juros do país de hoje. E também temos produtos atrelados ao IPCA. Então, o que a gente vai ver pelos próximos meses? Um IPCA alto, Selic alta, e depois o IPCA vai começar a baixar, e depois que o IPCA baixar, vai vir a Selic vai baixar. Então, você pode buscar aí produtos, né, de renda fixa atrelados a esses dois indicadores, que seria um CDB que rende IPCA mais 4%, ou mais 5, até mais 6, às vezes mais 7% a gente consegue achar em títulos particulares, que depois em outro vídeo eu vou entrar no mérito. E também tem os títulos atrelados ao CDI, então 120% de CDI, 110% de CDI. CDI a gente pode usar aqui de maneira mais simples, né, como um sinônimo da Selic. Então, se a Selic chegar aqui em 10% e você tem algo que rende 120%, pô, é 20% a mais do que a Selic. Hoje é muito difícil você encontrar um título que renda tudo isso, porque a Selic está em 10%, então 20% a mais seria 12%. Seria um rendimento de 12% ao ano, né? Ainda não estamos, na verdade, em 10% na Selic, mas a expectativa para os próximos meses, na maioria dos bancos, acredita que a gente vai chegar nesse patamar aí até março, mais ou menos, a Selic já deve estar próxima, né, desse patamar aí de 10%. Então busquem por esses dois títulos e tomem cuidado com o pré-fixado. Pré-fixado é a taxa fixa. Então é aquele rendimento que vai te render X% ao ano. 10% ao ano, 12, 9, 8, 13. E qual que é o problema disso? Se a inflação continuar subindo e você pegou um título que rende 10% ao ano e a inflação estiver em 12%, por mais que ele esteja rendendo bem desses 10%, está abaixo da inflação. Então você está perdendo ali 2% ao ano, né? Então você tem que tomar cuidado na hora de escolher os seus títulos de renda fixa. Bom, por isso é, por hoje é isso, né? Desculpa aí. E eu espero vocês no próximo vídeo. Se inscrevam no canal, vou continuar postando bastante. Espero que vocês tenham gostado e deixa o like aí pra gente. Obrigado e até mais, gente.